Veja o desabafo que o comandante suboficial Carcará fez sobre a invasão das tropas venezuelanas em território brasileiro, na cidade de Pacaraima. A entrada de militares estrangeiros armados em território brasileiro não é apenas uma afronta à soberania nacional. É uma grave violação da Constituição Federal e do dever do Presidente da República como comandante em chefe das Forças Armadas. Embora seja comum a interação entre agentes brasileiros e venezuelanos em zonas de fronteira, como Santa Helena de Guairém e Pacaraima, essa cooperação deve obedecer rigorosamente às normas legais. Permitir o ingresso de militares estrangeiros armados em território nacional configura uma violação inaceitável da soberania do Brasil e exige uma resposta imediata do governo federal. De acordo com o artigo 84 da Constituição Federal, é dever do Presidente da República exercer o comando supremo das Forças Armadas e garantir a defesa do território nacional. A negligência em tomar medidas diante de uma ameaça externa viola os princípios fundamentais da soberania nacional, artigo 1º da Constituição, e as obrigações previstas no artigo 142. Além disso, a Lei nº 1079 de 1950 define, em seu artigo 4º, inciso 5, que é crime de responsabilidade atentar contra a existência da União e a segurança interna do país. Caso confirmada a omissão do presidente em agir frente a essa violação, configura-se um motivo legítimo para iniciar processo de impeachment, conforme prevê o artigo 85 da Constituição. Defender o Brasil não é opção, é obrigação constitucional. O povo brasileiro exige firmeza, e qualquer negligência ou omissão do governo não será tolerada. Embora o artigo 84 da Constituição determine que o Presidente da República exerça o comando supremo das Forças Armadas, os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica possuem autonomia para cumprir o disposto no artigo 142, que lhes atribui a missão de garantir a soberania, a ordem interna e a integridade territorial do Brasil. Isso significa que, mesmo na ausência de ordens diretas do presidente, os comandantes têm o dever legal de agir diante de qualquer ameaça concreta à soberania nacional, como o ingresso de forças armadas estrangeiras no território brasileiro sem autorização. A Lei Complementar nº 97/1999, que regula o emprego das Forças Armadas, reforça em seu artigo 15 que cabe aos comandantes de cada força planejar, orientar e executar as operações militares necessárias para a defesa da pátria. Essa obrigação é inegociável e independe de eventual inação ou omissão do chefe do executivo. A negligência no cumprimento dessas obrigações pode acarretar crime de responsabilidade, conforme a Lei nº 18079/1950, artigo 4º, inciso 5º, tanto para o Presidente da República quanto para as autoridades que falharem em agir. A entrada de militares estrangeiros em território brasileiro é um ato que afronta diretamente a soberania nacional se realizado fora das normas previstas na Constituição Federal de 1988 e na Lei Complementar nº 97/1999. O artigo 49, inciso 2, da Constituição é claro. Apenas o Congresso Nacional tem competência para autorizar a entrada de forças estrangeiras no Brasil, salvo casos específicos de visita ou cooperação temporária, devidamente delimitados pelo Executivo. Qualquer tentativa de justificar essa movimentação por meio de decisões de comandantes de quartéis, Polícia Federal, PRF ou outros órgãos subordinados ao Executivo é inadmissível e uma clara violação do ordenamento jurídico. Se houver alegações de que a entrada foi autorizada por meios eletrônicos, como comunicação oficial da Venezuela, é imperativo que essa mensagem seja submetida a rigorosa análise técnica. O registro do IP da máquina remetente deve ser rastreado e identificado, comprovando origem e localização geográfica. É inegociável que a mensagem contenha carimbo de data e hora emitido por servidores confiáveis e sincronizados com padrões internacionais, NTP, garantindo que não haja manipulação posterior. Além disso, a solicitação deve ser protegida por assinatura digital válida e criptografia adequada, vinculada a certificados emitidos por autoridades certificadoras reconhecidas,
de forma que qualquer adulteração seja impossível. Os logs de transmissão, que registram o percurso da mensagem e os endereços IP envolvidos, devem ser preservados e analisados detalhadamente. É imprescindível uma auditoria técnica completa para confirmar a legitimidade da comunicação, incluindo a origem venezuelana e a conformidade com tratados ou acordos bilaterais. Qualquer ausência dessas garantias técnicas anula automaticamente a validade da suposta autorização. Sem a autorização expressa do Congresso Nacional ou uma comprovação técnica sólida, a entrada de militares venezuelanos em território brasileiro configura um atentado contra a soberania do país e deve ser tratada como uma afronta grave à lei. A tentativa de acobertar ou justificar esse ato, seja por negligência ou conivência, representa não apenas uma falha institucional, mas um crime passível de punição conforme o Código Penal Militar e demais legislações aplicáveis. Enquanto tropas venezuelanas invadiam o Brasil ontem, onde a presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma demonstração vergonhosa de total desinteresse pela segurança nacional, preferiu gastar seu tempo parabenizando uma atriz pela indicação ao Oscar. Em um momento em que a soberania brasileira estava sendo desrespeitada, o presidente não tomou nenhuma ação concreta para repelir a ameaça, ignorando completamente suas responsabilidades constitucionais. Sua postura, ao dar mais atenção a assuntos fúteis do que à defesa do país, é uma afronta direta à Constituição e ao povo brasileiro. Lula mostrou mais uma vez ser incapaz de cumprir o papel para o qual foi eleito, colocando em risco a integridade do Brasil com sua omissão flagrante.